Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas ao canal. Meu nome é Carlos e no vídeo de hoje eu estarei apresentando a vocês a resolução do segundo exercício do curso Now Pro. Now Pro é um treinamento excelente para quem curte a ferramenta, para quem quer se aprofundar, então recomendo demais. Sem mais delongas, vou abrir o documento aqui para vermos, né, os exercícios. Então, aí, como vocês podem ver na tela aí, são dois exercícios, né? Basicamente dividido em duas partes, sendo o primeiro ali mais simples, o segundo sendo mais tendo sua complexidade. E aí a gente vai estar apresentando a resolução de cada um deles. Então, eu vou ler aqui rapidamente o primeiro, apresento aí a solução dentro da plataforma e aí a gente parte para o segundo, beleza? Então vamos lá. O primeiro eu tenho que informar se o solicitante ele é VIP, né? Então eu, como analista, gostaria de ter uma mensagem no formulário informando se a pessoa que abriu o incidente é VIP, né? VIP é um parâmetro que tem dentro da tabela de usuário ali que a gente marca como se fosse um campo check, né? True ou false, né? Então quais são os critérios de aceite? Ao abrir um formulário de incidente, uma mensagem deverá ser exibida na tela informando se a pessoa no campo caller é VIP ou não. Beleza? Então ali tem algumas sugestões de implementação, né? Uma das ideias é usar o JScript Pad para trazer essa informação no load da página, né? Quando a página carregar, né? E ali ele também sugere a criação de um client script que atualiza a mensagem quando o valor do campo caller mudar, né? Então, para isso, utilize Glide Ajax no client script, crie uma função no script include chamada incident glide query, que retorne se o caller é VIP usando a API Glide Query, né? E adicione na função os comentários utilizando o padrão JSDoc. Né? Então a gente vai ver, né, a ideia aí do curso além de ver boas práticas, né, de desenvolvimento, de programação dentro da plataforma, a gente vai ver também é, como que funciona um pouco, né, do Glide Query, né, dessa API, e também do JSDoc, que é uma ferramenta muito interessante dentro do ServiceNow, da plataforma. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês, beleza? Então, aqui eu vou fechar o documento. Aqui eu já estou com a página do ServiceNow aberta, né? Aqui eu já tenho a minha tela onde tem os incidentes. Então, eu vou demonstrar aqui, vai ser bem rapidinho, né? O primeiro caso. Eu vou abrir esse primeiro incidente aqui, quer dizer, o segundo, desculpa. E ao abrir nada acontece, mas aqui se eu mudo o color, né, o system admin, ele é VIP, né, aí aparece uma mensagem logo abaixo, né? Aí eu poderia coloquei a mensagem no campo, poderia colocar no topo da tela, mas aqui eu decidi colocar logo abaixo, né, do campo color para a pessoa já visualizar ali que é uma pessoa VIP, né? Então, assim, para a gente conferir, a gente pode vir aqui nas informações e ver, né, que o campo VIP está marcado. Então, assim como deu o color, se ele for VIP, ele exibe a mensagem, né? Eu vou fechar aqui. E aí aproveitei também, esse caso aqui, o caller já é o System Administrator, então assim que eu abro também, ele já me fala no momento de carregar, né? Caller é uma pessoa VIP, né? Então aqui eu exibi a mensagem lá no topo, ao carregar a página, e no outro eu exibi logo abaixo do campo, né? No momento que eu alterei o campo, né? Então são duas formas aí da gente exibir informação, né, alguma mensagem dentro da tela, dentro do formulário do ServiceNow, né? Então, quais são as funcionalidades que eu utilizei, né? Quais recursos dentro da plataforma eu utilizei para construir essa solução, né? A primeiro, né, como sugestão, eu criei um script include, desculpa, e esse script include é client callable, né? Eu coloquei uma descrição aqui bem simplória. E o client script, né? Ele tem aqui o nome de is user VIP, né? Ele verifica se o usuário é VIP. Eu como parâmetro, né? É dessa forma que eu recebo o parâmetro via Glide Ajax. Então eu recebo o parâmetro aqui com esse nome, né? Eu jogo para dentro da variável e utilizo o Glide Query, né? Para fazer um count, né? Então eu tenho uma condição aqui onde o user ID ele pega, né?
o usuário através do user ID, bem como se ele é VIP, faz um count para mim. Então, se o count for maior que zero, então quer dizer que ele encontrou um usuário com aquele sysid ao mesmo tempo que ele é VIP, né? Então, se eu passar um sysid, mas o usuário não for VIP, o count retorna zero. Caso contrário, né, se ele encontrar o usuário daquele sysid e também for um usuário VIP, né, ele retorna um count igual a 1 aí, então maior que zero, beleza? Então foi dessa forma. Aí, né, como foi solicitada a documentação do SNDoc que eu coloquei dentro do script. Então ele vai pegar esse template aqui e a gente vai ver mais para frente ali, né, logo mais, como que isso fica de forma que a gente consiga ver uma documentação, né, do nosso cliente, do nosso script include, beleza? Aqui só para a gente ver a questão do Scratchpad, né? Então, ao carregar, né, aqui eu estou relacionando a tabela incidente. Então, aqui no display, né, ao carregar, se o color não for vazio, ele simplesmente joga dentro da variável, né, g_scratchpad, eu dei esse nome, né, color is VIP, né, ele joga o valor do VIP, né, se tiver marcado, ele coloca true, caso contrário, ele coloca dentro da variável false, beleza? E aqui eu vou mostrar esse aqui primeiro. Eu poderia colocar dentro do mesmo script, do client script, desculpa, mas eu decidi separar para ficar mais organizado e acho que quanto mais a gente faz, né, desenvolve, usa e tal, a gente tem um aprendizado maior, né? Então eu decidi fazer dois, né? Coloquei um comentário aqui básico. Então no onload, né, no momento que carregar a página, né, dentro da tabela, a página dentro da tabela incidente, no formulário, aí ele vai verificar se eu tenho, né, dentro da minha variável de underscore scratchpad, ponto colorsVip, é igual a true, né? Então, se existe esse valor e esse valor é igual a true, né, eu exibo uma mensagem ali bem básica, né? Poderia ser uma mensagem mais complexa, etc. Mas eu decidi só para demonstrar mesmo como que a gente pode usar, né, trazer informações do servidor via Business Rule, né, via BR ali no display, né, e pegar, capturar essa informação no onload via client script, beleza? E aqui eu tenho meu outro client script, porém ele executa no onChange do campo caller, né? Coloquei também aqui uma descrição bem simples. E aqui eu utilizei, né, conforme a dica ali do exercício, Glide Ajax, chamei o meu script include com a minha função lá, passei o valor, né, que no caso é o caller, né, que ele passa o ID, e aí se ele retornar true, ou seja, se ele for VIP, ele coloca a mensagem no campo caller, que é a mensagem que foi exibida lá, beleza? E para finalizar aqui o primeiro exercício, tá aqui a documentação, muito show, né? Esse aqui é do próximo que eu vou mostrar, mas está aqui. Aqui a gente tem o nome do script include, aqui a função, então a gente consegue, né, ter uma documentação até bem completinha, né? Isso aqui é muito bom, né, para a gente estar documentando, né, os nossos script include, deixar mais organizado, para quando vir uma pessoa, né, uma outra pessoa, um outro desenvolvedor que queira, né, entender como funciona aquele script include, o que ele faz, quais são suas funções, o que ele recebe como parâmetro, o que ele devolve, tá aqui uma documentação, né, super bacana esse recurso aqui, né? Então, muito top mesmo essa documentação, beleza? Então vamos ali para o segundo exercício. O segundo exercício é uma notificação de incidente para um determinado departamento, né? Então, como gerente de TI, gostaria de receber uma notificação quando o número de incidentes abertos para um departamento for maior do que 7, né? Então, se eu abrir um incidente, né, para um determinado departamento, né, e aí a gente vai ver isso na prática, se for maior que 7, né, se tiver mais que 7 incidentes para o mesmo departamento, ele dispara a notificação. Então, o gerente de TI deve receber, né, uma notificação informando a quantidade de incidentes abertos para um determinado, né, para um departamento,
quando o mesmo for superior a 7. Esse evento poderá ocorrer quando um novo incidente é criado ou quando o campo caller muda. Então, tem duas situações, né? Então, quando eu crio um incidente, um novo incidente, aí ele vai fazer a verificação do departamento e vai disparar essa notificação, caso supere 7, ou quando o caller mudar, e aí você salvar, e aí ele vai também disparar, beleza? Então, tem essas duas situações. Aqui vem a sugestão de implementação, né? Tente fazer uma consulta de incidentes e um envio da notificação de modo assíncrono. Crie uma função usando Glide Query para retornar a quantidade de registros. Crie também uma segunda função usando Glide Aggregate para retornar a quantidade de registros. Então, isso aqui é muito bacana porque a gente pode fazer, né? Vai fazer os dois, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente consegue fazer um comparativo, né? Eu utilizando Glide Query e eu utilizando Glide Aggregate. É igual eu falei, né? No exercício anterior. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente pratica, melhor para a gente absorver o conhecimento. Então, isso é muito bom. Então, a gente fez as duas, só que, claro, né? A gente, no nosso script lá para chamar a função, a gente vai utilizar só uma, mas a gente vai deixar no script include lá as duas. E no fim, comente as duas funções utilizando o padrão, GSDoc. Beleza? Então vamos lá. Vou fechar esse anterior aqui. Então, eu já deixo as abas abertas, né, para a gente ter uma facilidade aqui. Então, a primeira coisa, eu criei um script include, um novo script include, né, chamado incident utils, né, que eu coloquei uma descrição básica, e aqui estão as duas funções, né? A primeira função eu chamei de get incidents count by department, e a segunda com o mesmo nome, só que eu pus um AGG aqui para saber que é o Glide Aggregate. Mas aí é só para a gente ver como que funciona aqui. Então eu já coloquei o SNDoc em ambas, né? O template, né? E aqui eu utilizei o Glide Query, como pode se ver, e aqui eu utilizei o Glide Aggregate. Né? Então, em ambos os casos, eu passo na função departamento, qual é o ID do departamento, e ele me retorna a quantidade de incidentes para o departamento que eu passei. Lembrando que o departamento ele é associado ao caller, né? Então, se eu coloco um caller que é o do departamento A, aí ele vai verificar se existem incidentes onde o caller para aquele departamento existe. Né? Então, a gente não vai usar o campo departamento direto no incidente, a gente vai utilizar o departamento do caller, beleza? Então, o incidente ficou dessa forma, né? O script include, perdão, ficou dessa forma. Aqui a gente tem uma business rule chamada check caller department, que ele vai verificar, né, de forma assíncrona. Então a gente colocou aqui de forma assíncrona no momento que ele insere o update, né? Então ele não vai executar no momento exato ali onde logo após, né, o formulário ser salvo, mas de forma assíncrona, né? E aí ele vai fazer, tem as condições aqui, né? Então, como ele pediu lá no exercício somente incidentes abertos, eu vou considerar somente os ativos, onde o caller não é vazio e no momento que o caller muda. Aqui no Advanced está o script, então eu coloquei algumas coisas aqui, então vamos fazer um comentário rápido aqui do que está acontecendo. Aqui ele chama, né, o meu script include, né, ele dá um new e chama já a função para pegar a quantidade ali de incidentes para esse departamento, né? Então eu pego o current.callerID, que é o meu campo caller, ponto department. Então eu vou pegar o departamento, jogar para dentro dessa função e essa função vai contabilizar para mim e vai me retornar para dentro dessa variável, né? E aí uma coisa interessante que eu coloquei, né, e é que aí ele vai comparar a quantidade de incidente e verificar se é maior do que essa propriedade aqui, né? Coloquei aqui um valor de full set e essa propriedade é uma propriedade que eu criei onde eu vou armazenar, né, o limite de incidentes. Então isso fica mais dinâmico, né, parametrizável. Então não fica ali uma informação no código, claro, né? No código tem
um padrão, né? Caso ele não encontre essa propriedade, ele utiliza, mas aqui eu criei uma propriedade para a gente pegar. Então a gente, agora eu não quero 7, agora eu quero 10. Então você não vai mudar seu script, você vai mudar aqui na, na propriedade. Então isso aí fica muito mais tranquilo, beleza? Então foi só um detalhe aqui que eu coloquei. E aí eu, caso seja maior, né, eu disparo aqui o evento, né? Então no momento que eu encontrar mais do que 7 incidentes, né, para aquele departamento, eu venho e disparo um evento. Então, esse evento tem esse nome, que é um evento que eu criei aqui, né, para a tabela incidente. Voltar lá, e aqui eu passo alguns valores, né, para o incidente, para o evento, né, como o current, e aqui alguns valores como parâmetro aí que o evento ele permite 2 parâmetros a mais aí, beleza? Então ele vai ocorrer de forma assíncrona, né? Então ele vai no momento que o caller de mudar, né? No momento que eu inserir um novo incidente, ele vai disparar essa regra. Caso ele tenha uma quantidade superior de incidentes, ele vai disparar um evento aí. E quem vai ler esse evento, quem vai escutar esse evento é a minha notification, né? Eu coloquei aqui criei essa notification, né? Então, quando ela vai executar, né? Assim que o evento for disparado, quem vai receber, na verdade, eu criei aqui um grupo, né? IT Manager e coloquei um usuário lá dentro só para a gente ver como isso é feito, né? Eu não coloquei o usuário direto aqui, mas tem várias formas de fazer, né? A gente poderia colocar o usuário aqui, poderia o usuário de um determinado grupo, né? Às vezes o usuário ali é o manager do grupo, a gente poderia mandar só para ele, poderia mandar, né? Quem vai receber através de um dos parâmetros do evento, né? Então poderia ser através de um campo ali do formulário. Então tem várias formas de fazer, eu fiz dessa forma aqui, mas a ideia é que a gente veja, né? é, o evento acontecendo. E aqui eu coloquei algumas mensagens básicas, né? O assunto, né? O texto que vai conter aqui, eu acho que o ideal mesmo é a gente ver acontecendo, beleza? Então eu vou aqui rapidamente nos incidentes. A gente pode ver aqui que como o caller David Miller, né? Ele tem vários incidentes aqui, então automaticamente existe um departamento atrelado a ele. E esse departamento aqui, fatalmente, né, como a gente está vendo aqui, são incidentes com status ativos, né, incidentes abertos. Então, se a gente criar um incidente associando, né, o caller como David Miller, ele tem que disparar uma notificação, e é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou criar aqui um incidente rapidamente. E vou dar um submit aqui. Beleza. Deixa eu voltar lá na tela. Aí eu criei mais um incidente aqui, né? E aí a gente vai lá nos eventos de e-mail, né? No log de e-mail. E a gente pode ver aqui que a hora que o fuso horário está diferente, mas aqui ele disparou, né? Um e-mail. A gente pode abrir aqui e verificar, né? Para o incidente que foi aberto lá. Deixa eu voltar aqui, o final 1010, não, 100, né? O final é 001, 0010, né? E se a gente for lá, tá aqui o incidente associado e aqui a notificação disparada, o e-mail disparado. A gente pode dar um preview aqui para ver. Beleza? Então, prezados, essa mensagem informa que o nome do incidente é que ele coloca o número, né, baseado no parâmetro, no segundo parâmetro que eu mandei. E aí a gente pode melhorar o e-mail e tudo mais, mas aqui foi só para visualização mesmo, para o entendimento do exercício, beleza? Então, o exercício é isso, né? Foi bem bacana que teve algumas sugestões aqui de implementação. Tem outras formas de implementar, poderia usar em alguma parte o Flow e
tem várias formas de implementar, decidi fazer dessa forma, seguir as sugestões de implementação, claro, que são boas práticas aí. Então, por hoje é só esse vídeo, né? Esse exercício. Então, falou, até mais.